Boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eleição está aí, né? É chato falar de eleição, mas vamos falar de eleição. Tá complicado a situação, as pessoas estão perdendo um pouco da cabeça, mas não fiquem chateados. É algo que faz parte do jogo político. Toda eleição vai ter brigas, vai ter aquele seu parente, aquele seu amigo mais exaltado, aquele seu vizinho que não gosta do político que você gosta. E você não gosta do político que o outro cara gosta. Mas, entretanto, todavia, contudo, nós temos que fazer nossa parte. Sei que militar não é um negócio muito legal. Existem muitos riscos que nós corremos de ganhar inimigos que vão continuar pós-eleição. A minha briga política, minha encheção de saco com política começou no ano de 2006. Na época eu nem votava. Quando tinha as eleições de 2006, quando era o senhor Lula e o senhor Geraldo Alckmin, naquela época já estava muito fresco na memória a questão do mensalão. E na época eu achava que isso, porra, o Lula sacaneou, o Lula é ladrão, o Lula. E o petismo ainda era muito forte. Eu tenho muitos amigos, colegas e conhecidos parentes que já foram muito petistas e hoje são Bolsonaro. Eu tinha parentes que votavam no Lula. Nossa, falar que ia votar no Alckmin. Tem um caso muito interessante que eu não vou citar nomes. É uma coisa muito clássica. Que hoje eu lembro isso com muita força no ano de 2006. A mãe de um amigo meu era uma petista, assim, forte, assim. Ela já chegou a conhecer o Lula pessoalmente. Ela já apertou a mão do Lula e ela falava com isso com muito orgulho. Um orgulho, nossa, a gente eu já apertei a mão do presidente Lula. Eu tenho muito orgulho disso. Entretanto, naquelas eleições de 2006 foram eleições bastante, assim, foda, né? Assim, foi uma coisa bem pujante, assim, nossa, era a discussão. Era uma discussão muito forte porque tinha a questão que o PSDB era oposição, né? E ainda era muito fresca na memória da população o governo do Fernando Henrique naquela época. Afinal, só tinham se passado 4 anos, de 2002 para 2006. Então, mas acontece que em 2006 já tinham acesso à internet que em 2002 não tinha. Então, já tinha aqueles sites que já falavam mal do PT, de algumas coisas que não apareciam na mídia em geral. Então, você via, por exemplo, que tinha aquelas pessoas que defendiam o PT, muitos professores, inclusive. Então, voltando ao assunto da mãe desse meu amigo. Então, esse meu amigo, ele chegou no fato que ele contou para mim. Que a tia dele falou que estava pensando em votar no Geraldo Alckmin. E a mãe desse meu amigo brigou com o próprio irmão. Você tá louca? Você quer que o seu filho perca o ProUni? Que na época esse rapaz fazia ProUni, que era o primo desse meu amigo. Passado alguns anos, qual que é o veredito final? Esta mesma mulher que brigou com a própria irmã porque o sobrinho fazia ProUni, hoje é eleitora do Bolsonaro. Curioso, né? Muito curioso. Como as pessoas a partir das eleições vão mudando seus posicionamentos. E o PT tinha muita força naquela época. Essa mulher votava no PT e era conservadora. Ela é protestante, né? Não deixou de ser protestante. Eu não sei se houve uma espécie de teologia da libertação como houve na Igreja Católica, se houve na Igreja Protestante. Talvez sim, talvez não, mas ela era petista, o filho dela era petista, meu amigo, né? Hoje eles são eleitores do Bolsonaro. Eu não sei como que se deu isso. Então, naquela época o PT estava com muita força, porque o PT ele foi crescendo assim com o passar dos anos antes de tomar o poder, antes de ser eleito em 2002. Então, aquela coisa do petismo, o petismo começou, né, um pouco antes da eleição do Lula. Então,
Então já estava aquela coisa forte naquela época. Passou-se 4 anos, eis que surge a sucessora do Lula, Dona Dilma. Muito desconhecida até então. Ela usava uma peruca. Dilma Rousseff, eu não conhecia Dilma Rousseff, poucas pessoas conheciam, ela era ministra da Casa Civil, era a pasta importante do governo, né? Então, mas, por exemplo, o povão não conhecia a Dilma. E houve todo aquele trabalho que o Lula fez naquela época. Os banners naquela época, colocavam os adesivos dos carros, tinha a imagem dela, e tinha do Lula, ela estava com o braço cruzado, muito interessante, e tinha a imagem dele, então era Dilma 13, e era uma estrela meio que o pessoal falava que ela era pentagrama, que era do Satanás e tal. Então, já da eleição de 2006 para 2010, o pouco do petismo foi caindo um pouquinho, mas era ainda forte. Porque era a questão que muitos funcionários públicos federais não eram contra. Nossa, você falar do mal do PT, mas o PT criou isso, o PT criou aquilo. Deu meu aumento de salário, eu não tinha reajuste no governo Fernando Henrique, agora eu tenho. Para que eu vou votar no PSDB de novo, pra me ferrar? Aí tem aquela coisa. Em 2014, o que aconteceu entre 2010 e 2014? Houve um grande desgaste e começou, sobretudo, em 2013. Aonde eu quero chegar com isso? No ano de 2013, na cidade de São Paulo, começou uma manifestação dos 20 centavos. A passagem no ônibus no município de São Paulo, os 20 centavos. Os famigerados 20 centavos. E o prefeito na época era o Fernando Haddad, que queria aumentar a passagem. Porque o prefeito, se ele quiser falar, não vai aumentar não. Eu não autorizo. O prefeito parece que ele tem que dar um sinal, eu sanciono o aumento da passagem. Eu não sei como funciona realmente a lei, mas parece que o prefeito que dá a cartada final. Aí, continuando a história. A coisa começou a aumentar, porque daí, a gente quer passagem não aumente, mas quer gratuidade, quer direitos, passe livre. E começou, na época, um grande amontoado de coisa. Então, o povo já começou a pedir: não, eu quero uma saúde melhor. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. Ah, eu quero mais educação. Eu quero mais saúde. Eu quero emprego. Então, já começou aquela coisa: poxa vida, eram 10 anos de governo do PT. Até 2013, a gente não pensava: não, tá tudo bem, né? Pelo menos algumas pessoas viviam até a classe média em si, né? Que tudo tá tudo tranquilo. Aí 2013, ó, tá tudo bom não, por quê? Porque era um ano anterior à Copa do Mundo. A Copa do Mundo seria em 2014, então as pessoas estavam meio putas, não pode, tem isso, tem aquilo, mas tem estádio. Ah, não vai ter Copa. Não é só por 20 centavos, então já começou aquelas hashtags azaradas. Não vai, hashtag não vai ter Copa, hashtag não é só por 20 centavos. Então, começou aquelas manifestações de ruas que foi para o Brasil. Eu fui em duas manifestações de 2013. A gente pediu, nossa, era um monte de cartaz. Aí tinha um sujeitinho muito pretensioso querendo tomar a frente de tudo. Ele era um carinha que eu tive o desprazer de conviver por um breve tempo, que ele é amigo de. Ele era, ou não sei se é amigo de algumas pessoas que eu tenho amizade. O sujeitinho é pérvido, ridículo. Ele queria mandar, não, que a gente tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Você quer. Um idiota. Aí todo mundo na rua lá, sei o que, cartaz e tudo, uma coisa bem interessante. Aí não deu em nada, foi aquela coisa do maio, junho de 2013. Julho já esfriou. Aí no ano anterior teve a greve dos federais. A minha Universidade Federal entrou em greve. Aí a gente ficou um tempão. Nossa, a gente saiu nas ruas em 2012. Eu acabei me lembrando só agora. Aí começou aquelas manifestações. Ai, Dilma, presta atenção.
cuidar mais. Tem um vídeo aqui nesse canal, nossa, eu xingava essa mulher, eu xingava a Dilma naquela época, 2012 até 2012, 2013, não tinha essa questão do politicamente correto, do machismo, da homofobia, da misoginia, dessas palavras que agora, das minorias. Então, até mais ou menos 2013, mais ou menos, tinha aquela piada de chamar as pessoas de gay, de viado, falar essas palavras que no YouTube mesmo a gente tem que ter um pouco de cuidado, os xingamentos e tal. E a partir de 2014, opa, não é melhor você usar esse palavreado, não. Continuando. Então, era aquela coisa, aquele descontentamento. Por mais que o cara era grato ao Lula por algumas coisas, mesmo sendo aquele servidor que teve ele concurso, que ele passou, melhorou a vida dele, nossa, maravilhosamente, que ele era um ferrado igual eu sou hoje, e depois ele começou a ter carro, começou a ter aquilo, porque ele passou no concurso, ele já começou a ficar meio chateado. Opa, ixi, essa Dilma é foda, tá cagando com tudo, tá me ferrando também, não tá aquela maravilha, não tá aquela coisa toda boa que nem era o Lula, saudade do Lula. Aí começou 2014, começou a Copa, Dilma vaiada. Eu lembro daquela época. Aí começou a eleição de 2014, a Dilma, nossa, todo mundo batendo na Dilma, nossa, não, vamos votar no Aécio, vamos acabar com essa Dilma. Todo mundo xingava a Dilma. A Dilma era mulher, né? Não, vocês são machistas, vocês não admitem que uma mulher chegou à presidência do Brasil. Depois o primeiro operário, agora a primeira mulher a presidir o Brasil. Aquela coisa. Só que nem o que falei, o mais rejeitado é o mais popular. Porque vocês começam a falar muito de alguém, vocês fazem propaganda para alguém. E como muitas pessoas falavam da Dilma, aí a pessoa, mãe, pô, mas aqui tem aquela coisa, mas na época do PSDB a gente era ferrado, na época do PSDB não tinha isso, que não sei o que, aí começou aquelas comparações, que o Lula criou as universidades e o Fernando Henrique nenhuma. Eu até na época analisei, porque na época eu já era muito antipetista. Então eu falei, não, mas essa universidade foi desmembrada, não foi criada do zero, essa aqui só mudou o nome, essa aqui já existia, essa foi criada antes de 2002. Nossa, era uma coisa muito chata. Falava, mas o salário mínimo na época era R$ 100, mas hoje não sei o que, então era aquela narrativa com o salário mínimo. Era uma briga diferente da briga de hoje, porque a briga de hoje é o que? Um lado não quer um cara que se diz ditador, por exemplo, que considera o Bolsonaro um ditador, que vai matar os gays, que vai matar as mulheres, que vai matar as minorias. E outros, o Haddad é comunista, ele é o PT, ele vai virar Venezuela. Então naquela época não tinha, vai virar uma Venezuela. Falava, não, a Dilma é ruim, acabou, a Dilma a Dilma é ladra, a Dilma é corrupta. Então, só que acontece, o oponente era corrupto. Então, olha, o Aécio é assim, que o Aécio já meteu a mão na cara da mulher dele, que ele era usuário de droga, que não sei o que. Olha o que o Aécio tá fazendo. E o Aécio realmente é um cara que não era a postura mais ilibada da coisa toda, né? Ele tinha muitas coisas em Minas, né? Então, ele perdeu em Minas, né? Vale ressaltar, então, a narrativa já ficava foda. Porra, esse cara não ganhou nem o estado dele. Aí vocês vão votar nele. Só que daí já se tinham passado 12 anos. E 8 anos daquela eleição que eu contei pra vocês. Então, o petismo tava bom, tava. Só que foi passando os anos, né? 2015 já começou cagado pra Dilma. Manifestação contra ela. Manifestação a favor dela, proteger ela, né? Não vai ter golpe. Então, as pedaladas. Então, a Dilma em 2015 foi, caindo.
Pobre Dilma. Dilma que perdeu agora a eleição para Senado, né? Sinto muito, Dilma. Tchau, querida. Então, aquela coisa também, em 2015, no final de 2015, o Eduardo Cunha aceitou o pedido de impeachment dela. Que ele tava negando todos. E teve aquela carta do Temer, que não sei o que, o pessoal vai preocupado com o Michel Temer, que ele é foda, ele vai aprontar, ele vai nos fazer não sei o que. Beleza, a Dilma foi afastada, o Temer assumiu. Aí começou, agora o vilão é o Temer. E é de fato, né? Porque ele, bom presidente, ele nunca foi, né? Quem meio que salvou o governo dele foi o Henrique Meirelles, se você for ver. Não foi nem ele. Que depois que o Henrique Meirelles saiu do governo, entrou aquele outro cara, aí ficou uma bosta de volta. Aí que tá. A Dilma fragilizada. A opinião pública contra ela. As manifestações de rua pró-impeachment. Surgimento do MBL. Muitos canais conservadores. E foi um trabalhinho de formiga que fez o cara que votava no PT anos atrás hoje ser Bolsonaro. E é aí que surge o Bolsonaro. Começou com aquela treta lá com a Maria do Rosário, com a polêmica do kit gay, as declarações dele que o povo politicamente odiou. E tá aí fazendo muito sucesso na boca do povo. Que o importante é estar na boca do povo. O senhor Jair Messias Bolsonaro, o nome, que nem eu já falei, o nome dele é proferido. Acho que mais de 1 milhão e 2 milhões de vezes por dia. Eu acho que ainda estou sendo modesto, né? A opinião pública ama Bolsonaro, porque ele vende jornal, ele vende matéria. Tudo que tiver relacionado a Bolsonaro na mídia, vende. Igual do Lula. O Lula nos anos 90 era uma personalidade, nossa, crítico ao governo do Fernando Henrique Cardoso, crítico ao Plano Real. E se elegeu. O Bolsonaro já tem uma ascensão antes mesmo da eleição de 2014. Teve mais depois, pro impeachment da Dilma, ele já ficou mais conhecido. Aí ficou conhecido, aí o pessoal já começou com o Bolsonaro presidente, 2015 pra cá. Bolsonaro 2018, desde aquela época que eu escuto Bolsonaro 2018. Como as coisas vão mudando? E as pessoas vão mudando? A partir do momento que as trapalhadas da Dilma foram permitindo que surja nomes conservadores. Quando a Marina Silva fala que o Bolsonaro queria do PT, no começo eu achei uma grande besteira ela falando aquilo, mas depois eu pensei, porra, mas graças às cagadas do PT que o Bolsonaro surgiu. Interessante isso. E quando ela fala que o PT cria do Bolsonaro, remete a parte da época da regime militar, que porque já era um governo de uma regime militar, então existia protestos de partidos de esquerda, de fato. Os esquerdistas, então eles faziam muito barulho, então o PT meio que surgiu nesse meio tempo, no começo dos anos 80. Interessante, agora eu vejo, a Marina não tava falando besteira. No final ela estava certa. Ela estava certa pelos motivos errados, né? Mas falou a coisa certa. Por esse vídeo é isso. Boa noite. Tchau, tchau.